Essa semana acordamos com a seguinte notícia: eritritol causa infarto e AVC. Quase todos os grandes veículos de mídia publicaram essa notícia e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do estudo que foi embasado nessas notícias. Que na realidade eu nunca recebi tanta mensagem no Instagram quando não é meu aniversário ou quando o Palmeiras não perde. Que aí tem um monte de gente mandando mensagem. Uma delas enchendo o saco, né? Então nesse vídeo vamos falar exatamente sobre esse estudo e no final você faz a sua decisão se você continua a consumir eritritol ou não continua. Vamos lá, o jornal que publicou esse estudo é do Nature Medicine, ok? Teve vários cientistas, lá tem uma lista de 9 pessoas que eu não consigo nem chamar de cientista, me desculpa, não chamo de cientistas, eu vou explicar o porquê. E basicamente o que eles fizeram foi um teste in vitro. Tá? In vitro significa que eles pegam células e colocam fora de um organismo, não é um organismo vivo, é numa plaqueta ali do laboratório, pegaram células vermelhas, células de sangue. E para você ter uma noção, normalmente estudos in vitro raramente são traduzidos para in vivo, ou seja, o que acontece ali in vitro de forma isolada não acontece dentro de um organismo organizado. Por isso que testes de novos medicamentos não podem ser baseados em testes in vitro. Por isso, in vitro é uma fase bem primordial e bem rasa, que não se deve ser feito conclusões a partir disso. Enfim, eles injetaram uma quantidade de eritritol nessas pobrezinhas células de sangue ali no laboratório isoladas e, obviamente, essas células coagularam. Para você entender bem o porquê dessa coagulação, a gente, normalmente em laboratório de exame de sangue, quando a gente pega aqueles tubinhos de sangue, é muito importante que eles usem um ativo. Esses laboratórios tomam muito cuidado com esse sangue fora do nosso corpo, porque a tendência é que ele vá coagular sim e estragar qualquer exame que possa ser feito a partir daquele tubo. Então o que eles fazem, eles colocam até um agente anticoagulante naquele exame, naquele sangue. Na realidade, aquelas células vermelhas, sério, fora, aquele plasma fora do seu corpo, justamente porque a coagulação acontece assim, com exposição ao oxigênio. É muito fácil. E esses cientistas desse jornal Nature Medicine, eles colocaram uma pancada de eritritol nessas células vermelhas, o sangue coagulou e no final eles falaram, ok, eritritol coagula sangue. Essa é a associação que foi criada a partir desse estudo. Não acabou aí. O que eu vou falar agora, eu não vi nem em 10 anos que eu trabalho com esse meio de pesquisa científica, eu não vi nada tão bizarro quanto a seguinte correlação. Eles pegaram 8 participantes, 8 pessoas, então N igual 8 nesse estudo, tá? A gente tá falando de um estudo estatisticamente invalidado. E dessas 8 pessoas, eles deram 30 gramas de eritritol para as pessoas consumirem. Essas pessoas consumiram eritritol, eles foram medir a quantidade de eritritol no sangue dessas pessoas. E, obviamente, subiu a quantidade, o volume de eritritol no sangue, porque tudo que a gente come acaba no nosso sangue, certo? É aí que a distribuição celular acontece. Tudo que esse estudo fez foi brincar de laboratório, de dar uma substância para a pessoa comer, essa pessoa comer, e falar, olha, os níveis dessa substância no seu sangue subiram. Essa foi a correlação que esses gênios fizeram. Resumindo o que foi feito, tá? Destrua sangue em laboratório colocando qualquer coisa em sangue isolado, ok? Em células de sangue isolada. Diga que esse sangue coagulou. Pega essa coisa, qualquer que ela seja, água, a gente pode fazer isso com água, tá? Faça essas pessoas consumirem, vê que aumentou a quantidade dessa coisa no sangue e conclui que se coagulou isso no sangue in vitro, vai coagular dentro do organismo. Aí uma pancada de empresa super interessada nessa demonização do eritritol que faz a indústria de açúcar perder tanto dinheiro, e não só de açúcar, a farmacêutica também que vende muita coisa para quem consome açúcar em excesso, porque essas pessoas ficam doentes, e joga em todos os veículos de mídia por aí, que foi na CNN, foi em todo lugar, apareceu em todo lugar. E assusta as pessoas a ponto dela falarem, eu vou voltar a comer açúcar mesmo, porque esses substitutos estão matando mais. Com certeza. Interessante é que essa publicação vem logo em seguida, logo após um outro estudo feito pelo jornal Nutrientes, que é um jornal super bem valorizado, super bem estruturado. Inclusive esse estudo é bem grande, que fala sobre as propriedades antioxidantes do eritritol, que consequentemente se traduzem em benefícios cardiovasculares, que é justamente o que está falando o contrário num estudo mal estruturado como esse do Nature Medicine. Enfim, eu espero ter clareado as suas ideias em relação a essa questão do eritritol, que essa semana foi bem turbulenta em relação a isso, principalmente para quem faz low carb, cetogênica, que tende a utilizar esses álcools de açúcar para substituir doces, principalmente em receita.
Eu não mudei absolutamente nada o meu consumo de eritritol. E assim, só uma nota final, a gente produz eritritol endogenamente. A gente tem uma produção de eritritol endógena, é algo que o corpo humano produz, tá? É um álcool de açúcar produzido no nosso corpo. E teve uma parte do estudo que eles citam que há níveis aumentados de eritritol em pessoas já com doenças cardiovasculares. É um estudo linkado, é um estudo satélite ainda em desenvolvimento que eles dizem que essas pessoas com problemas cardiovasculares têm eritritol aumentado no sangue. E essa questão de aumentar o eritritol no sangue tem a ver com má vascularidade, só que não é o eritritol que essas pessoas estão consumindo, muito pelo contrário, as pessoas estão aumentando essa produção de eritritol endogenamente e não consumindo, que se elas estivessem consumindo eritritol de fato, não teria tanto problema cardiovascular assim, porque o açúcar teria no mínimo, a insulina estaria regulada e toda aquela história que eu já falo aqui nesse canal há 3 anos e meio. Na minha opinião, o eritritol não é uma das melhores coisas do mundo por conta de algum desconforto intestinal, e eu não gosto de machucar o meu intestino, porque eu sei que ele está ligado com mais coisas do que eu até sei e que a ciência nesse planeta hoje em dia sabe. E eu não gosto de machucar meu intestino, mas sim, eu consumo de vez em quando, moderadamente, porque eu consumo pouco doce. Mas quando eu consumo, com certeza ele é ou com xilitol ou com eritritol e nada de açúcar. Então fica aí, os estudos estão linkados aqui, tanto do Jornal Nutrientes quanto dessa barbárie bizarra que fizeram, que publicaram essa semana. Você pode dar uma consultada ali e ver o que eu tô falando é exatamente o que aconteceu nesse estudo. E na minha sincera opinião, a indústria de açúcar e farmacêutica perde muito dinheiro com essas ondas ou tendências ou moda, como eu vi até escrito em uma notícia, e essa moda de substituir açúcar por eritritol, eles perdem muito dinheiro. Tem muito medicamento, muito ROI dado nessas empresas por conta de medicamento vendido às consequências do açúcar. Então é bom a gente abrir a cabeça e entender que a ciência não é tão ingênua assim. A gente só precisa saber entender esses estudos ou seguir um canal aqui como a Ceto Saudável que traduz isso pra você e te deixa mais antenado no que tá rolando no mundo científico. Não esquece de seguir aqui, até mais.